Bem-vindo ao Ministério Issacar. Deus tem colocado no nosso coração nesses últimos anos de servir a igreja, não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil. Nós temos produzido material, temos produzido muitas temáticas que são conteúdos de revelação para abençoar a sua vida. Nós somos um ministério independente, então se você sentir no teu coração de nos abençoar, de abençoar o reino, faça a sua contribuição, a sua oferta. Aí abaixo tem os links, tem também o QR Code, das nossas contas, para que você possa nos abençoar. Seja edificado com mais esse conteúdo, que a graça do Senhor e a unção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Levantar a nossa voz. Sabe, Deus sempre responde a um coração que tem expectativa daquilo que Ele vai fazer. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a tua boca e declarar para Deus a expectativa do teu coração. Eu queria que você declarasse com a sua voz: Senhor, o que eu desejo, a expectativa que existe em mim é esta. Porque Deus sempre responde à expectativa de um coração desejoso em adorá-lo, de um coração desejoso em entregar o melhor que tem para Ele. Abra tua boca e diga: Senhor, diga para Ele: Deus, o nosso coração está desejoso, ó Deus, em Te adorar. O que nós mais desejamos, ó Deus, é ver o manifestar do Senhor, é sentir a Tua presença, é Te ver. E nessa noite nós não queremos sair daqui, ó Deus, da maneira que nós entramos. Não queremos sair daqui da maneira que nós entramos. Deus, é inadmissível nós sairmos de nossa casa e chegarmos aqui e não recebermos algo do Senhor e não entregar aquilo que o Senhor merece. Por isso, nessa noite, que flua, ó Deus, em nosso meio a verdadeira adoração. Que flua, ó Deus, em nosso meio a verdadeira adoração, que é fruto dos nossos lábios. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. De guerra que nós temos é exatamente a adoração. Quando nós estamos adorando,
nós afugentamos a presença do inimigo. Se tem uma coisa que o diabo não suporta, é um crente que adora, é alguém que adora, porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então aonde Deus está habitando, é impossível o inimigo estar presente nesse mesmo ambiente. Então eu incentivo você nesse momento a adorar Jesus só mais uns instantes, com a sua voz, com a sua boca, com o seu cântico, com o seu coração. Como diz a palavra, adorará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Pai, te adoramos, ó Deus, porque, ó Pai, o Senhor é tudo em nossa vida. Quando dizemos que o Senhor é tudo, significa que não falta nada. O Senhor nos completa. O que nos completa não é o dinheiro, não é o carro do ano, não é a melhor casa da cidade, ó Deus, não é o melhor plano de saúde. O que nos completa é a presença do Senhor na nossa vida. Porque se nós tivermos tudo, mas não tivermos o Senhor, nós não temos nada. Mas quando não temos nada, mas se temos o Senhor, nós temos tudo que precisamos para viver. A tua presença é mais importante do que o ar que nós respiramos. A presença é mais importante do que qualquer outra coisa. Não há outro bem maior que nós possamos ter nessa vida a não ser o Senhor. Tu és o nosso bem mais precioso. Tu és o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso dormir, o nosso acordar, o nosso viver. Tu és tudo na nossa vida, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez pela presença de cada um dos meus irmãos, as minhas irmãs que puderam chegar aqui, daqueles outros tantos que estão conectados com a gente assistindo, daqueles outros que assistirão essa aula depois. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua graça, misericórdia. Obrigado por essa escola. Nós apresentamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que seja conosco, que ministre o nosso coração de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Pode se sentar no seu lugar. E dar as boas-vindas aos irmãos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você que está aí nos assistindo em casa, Deus abençoe você também. Seja bem-vindo com a gente. Você que vai estar nos assistindo depois, seja bem-vindo. Queria agradecer imensamente ao pastor Sérgio, pastora Rita. Vocês são preciosos demais. Pastor Sérgio, ele é líder de uma escola, né? Escola Ruá. Deixa eu falar logo antes que eu esqueça, né? Escola Ruá, escola de música Ruá. Você que tem interesse em aprender o instrumento, seja ele qual for, né? Procure o pastor Júnior. Depois eu vou estar disponibilizando aí na edição, né, o contato deles para vocês poderem contactar. Amém? Obrigado, pastores, pelo coração de vocês. E vamos lá então, né? Escola Guerra Espiritual. Aleluia. Quem não tem apostila, se quiser adquirir, a gente tem ali atrás, né? Apostila física, e a gente está disponibilizando também a apostila digital, né? Isso vale também para quem está em casa, quem ainda não adquiriu o material. A gente vai trabalhar muito com esse material, né? O material didático da escola é uma apostila de 80 páginas em que a gente resumiu, condensou nela aquilo que a gente considera não o mais importante apenas, mas os pontos principais, né? Falar sobre guerra espiritual em um mês, né, em 4 encontros, não é suficiente. A gente ficaria aqui um ano inteiro, todos os dias, trabalhando sobre esse tema, e vocês vão ver que a guerra espiritual, ela é de eternidade a eternidade. Então é muita coisa, né? A gente está falando aí de milhares e milhares e milhares de anos. Então seria muita pretensão nossa querer esgotar esse tema aqui em apenas 4 encontros em um mês. Então a gente pontuou aqui na apostila algumas coisas que a gente considera fundamental para esse tema, amém? Mas antes de continuar, eu vou liberar aqui a pauta para quem está presencial. Você vai colocar o seu nome, né, o seu telefone, o WhatsApp também, para a gente controlar a presença. E deixa eu dar esse aviso logo antes que eu esqueça também. Tem muitas pessoas que não puderam vir hoje, que pretendem vir semana que vem. Bom, a gente sabe, eu espero que vocês saibam, né, que o ministro do STF liberou um decreto, ele agora é oficial em todo o território nacional. Não há proibição nenhuma mais para realizar cultos, né, culto, missa, glória a Deus por isso. Porém, a regulamentação é a capacidade de 25%, ok? E a gente tem que
que andar dentro das normativas da lei. Então, se alguém em casa pretende vir semana que vem, entre em contato com a gente, vai fazer uma inscrição, né, da capacidade do local. Eu creio que aqui vai caber umas 30, 35 pessoas, talvez 40, e aí a gente vai inscrever para quem pretende vir na semana que vem presencial, ok? Então, repito, a gente não está em desobediência com a lei, pelo contrário, a gente está dentro da lei, né? O STF está colocando lei para tudo que é coisa, e que bom que colocou essa lei aí para a gente. Amém, gente? Glória a Deus. Amém? Vamos lá então. Para quem tem apostila, né, abre aí na página 4, né, a apresentação. Vou apresentar um pouquinho melhor o material. Bom, a nossa dinâmica vai ser o seguinte: a gente vai até mais ou menos umas 8h45, vamos fazer um intervalinho de mais ou menos 10 minutos e depois a gente retorna para o segundo tempo. E a minha intenção é ir até 9h30, estourando 9h45 talvez, ok? Não mais do que isso, tá bom? Vamos lá então, apresentação. Quando eu já tinha escrito esse material, eu numa madrugada acordei com essa frase gritando no meu coração. Eu não sei como você ouve a voz de Deus, né? A voz de Deus, ela pode ser ouvida de várias formas. Uma sensação no seu espírito, um sentimento no seu coração, um sonho, né? Como José, Deus pode falar com você através de um sonho, ou às vezes uma frase, uma palavra fica, né, no seu ouvido, na sua mente o tempo inteiro. E foi assim que Deus falou comigo nesse dia. Eu acordei, foi há mais ou menos uns 2 meses atrás. Eu estava terminando esse material, escrevendo. Eu fiquei 3 meses escrevendo. Toda a escola é assim, né? 3 meses antes a gente prepara para chegar aqui agora, né? Escrevendo material, preparando. E quando já estava tudo pronto, veio essa frase no meu espírito, né? Um grande equívoco das pessoas é ignorar a guerra espiritual. Eu acordei com isso no meu coração. Eu comecei a pensar sobre isso e Deus começou a ministrar o meu coração, que realmente isso é uma verdade. Ou seja, ignorar a guerra espiritual. Se o diabo consegue nos fazer acreditar que essa guerra não existe, ou se ele consegue nos fazer desacreditar que essa guerra existe, né, nós já somos um alvo praticamente abatido. A gente vai ver aqui ao longo dessa escola, né, desse treinamento sobre guerra espiritual, que uma das coisas que nos torna vencedores na guerra é exatamente, primeiro, reconhecermos que ela existe, e segundo, conhecermos o nosso adversário. Nenhum combatente, né? Você, por exemplo, você assiste uma luta, né, de UFC, de boxe, né? Ou mesmo um esporte qualquer, um futebol, um basquete. Um time quando vai enfrentar o outro, uma equipe quando vai enfrentar o outro, um adversário quando vai enfrentar o outro, uma das cartilhas básicas do dever de casa é estudar o adversário, né? Alguém que entra no campo, ou entra no ringue, ou entra numa competição qualquer sem conhecer o adversário, ele pode ser surpreendido de uma forma negativa. Então, conhecer, primeiro, acreditar que a guerra existe, e depois estudar o inimigo e como ele age, isso se torna fundamental para a nossa vitória, ok? Tem alguém comigo aqui? Amém? Então, essa frase é muito pertinente para nós. Um grande equívoco das pessoas é ignorar a guerra espiritual, e o diabo tem conseguido fazer com que a igreja, com que os irmãos, com que os crentes, né, ignorem essa guerra que existe, ok? Então eu acho muito importante a gente começar por aí, né? Não podemos ignorar a guerra espiritual que nós vivemos, ok? Bom, há muitos anos, quando era um tema comum no meio do corpo de Cristo, principalmente na década de 90, né, se falava muito sobre esse assunto. Eu me lembro, eu e Tati, a gente ainda era namorada, né? Nós temos 25 anos de casados. Isso tem pelo menos uns 27, 28 anos atrás. Nós éramos de um ministério e nós começamos a frequentar um outro ministério aqui na cidade, porque esse outro ministério falava muito sobre guerra espiritual, que era um assunto novo. Não, pelo menos eu tenho 34 anos de cristão, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né, naquela ocasião. E a gente começou a frequentar essa igreja porque eles falavam muito sobre esse tema. Eu me lembro que fizeram um congresso aqui em Vitória, seminário de batalha espiritual. O que é isso? Todo mundo, o que é isso? Então, na década de 90, isso foi em 92, 93, na década de 90, né, começou-se a falar muito sobre guerra espiritual. Então foi uma década onde se falou muito sobre isso. Nós participamos de vários treinamentos, seminários, imersões, congressos de batalha espiritual. Mas de uns anos para cá, eu vou pontuar mais ou menos uns 15, 20 anos para cá, esse é um tema que não é muito falado. Não se fala tanto sobre guerra espiritual nos últimos anos como se falava há 25, 30 anos atrás. Então, essa frase tem tudo a ver porque quando a igreja parou de falar, de trabalhar sobre esse tema, nós, ao mesmo tempo, também paramos de nos preparar para essa guerra.
Então eu considero muito importante nós trabalharmos sobre isso nesses dias. Eu confesso a vocês que não era um assunto que eu tinha como prioridade para esse tempo. Mas talvez devido ao que a gente está vivendo hoje, eu não sei qual a leitura que vocês fazem do que nós estamos vivendo hoje, mas se você perguntasse para mim, pastor, resume em uma palavra o que nós estamos vivendo nesse último ano, seria guerra. Eu não sei qual a palavra que você usaria para resumir o que nós estamos vivendo, para caracterizar o cenário que nós estamos vivendo. Se você tiver direito a uma palavra só: caos, conflito, pandemia, né? A palavra que eu usaria é exatamente essa: war, guerra. Nós estamos numa guerra. Então, há 3 meses atrás, quando nós fizemos as escolas de profeta, a escola de 7 esferas, muitas pessoas perguntaram: e aí, quando a gente vai falar sobre guerra espiritual? E eu comecei a pensar sobre isso, fui orar, e Deus falou no meu coração: eu acho que é tempo de falar sobre isso sim. Nós trabalhamos com escola já há alguns anos, nunca tínhamos trabalhado especificamente sobre esse tema. Então eu passei na frente de várias outras coisas que a gente tinha como projeto, porque nós consideramos que esse tema realmente ele é muito fundamental para nós estudarmos ou voltarmos a falar sobre ele nesses dias, ok? Como eu disse, então, há alguns anos atrás falava-se muito, né? Teve um intervalo, mas eu tenho percebido que hoje muita gente voltou a falar, até pelo que está acontecendo, né? Você observa essa guerra, ou esse conflito, ou esse caos, né? Em todos os níveis. A gente está falando aqui sobre guerra espiritual, mas a gente vai ver ao longo dessas aulas como que a guerra espiritual se reflete no plano físico, porque a guerra espiritual ela é no campo do espírito. Eu vou adiantar o que a gente vai ver mais aprofundado lá na frente. A guerra espiritual ela se dá no segundo céu. Que? É isso aí, segundo céu. Biblicamente existem 3 céus. Paulo fala sobre isso, né? Quando ele diz assim, ele fala na terceira pessoa, mas ele está falando sobre ele mesmo. Ele diz assim: eu conheço um homem, parece que ele não está falando dele, né? Mas está falando dele mesmo. Conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi levado até o terceiro céu. O que Paulo está dizendo? Alguém foi arrebatado. Depois a gente entende que ele está falando dele próprio. E essa experiência ele teve há muitos anos atrás. Quando ele fala, ele teve essa experiência lá no início da conversão dele, pelo menos 14 anos antes. Ele teve uma experiência de arrebatamento. Aonde Paulo foi levado? À presença de Deus. Aonde Deus habita? Deus habita no terceiro céu. O terceiro céu, o nome que é usado no grego para denotar o terceiro céu, o aion, é o tempo da eternidade. É o lugar onde não tem tempo. Lá não tem cronômetro, lá não tem horas, não tem dias, meses, anos. É eterno. A nossa mente humana não consegue compreender. É além da nossa compreensão humana, né? Mas tenta só entender, pelo menos etimologicamente, né? É o aion, o terceiro céu onde não tem tempo. Então lá onde Deus habita tem demônios? Não, pelo contrário. Quando Isaías, lá em Isaías capítulo 6, tem a visão do aion, da eternidade, do trono, o que ele vê? Ele vê os serafins, os anjos, né, os arcanjos, continuamente declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ali só tem a presença de Deus e os anjos, os arcanjos, os querubins adorando a Deus continuamente. Ali não há demônios. Aonde os demônios estão? No segundo céu. Por que existe o segundo céu? Porque existe o primeiro céu. Qual é o primeiro céu? Esse céu que você vê, a atmosfera. O céu atmosférico é o primeiro céu, é o céu astrológico, é o céu físico, é o céu material. Acima desse é o mundo espiritual. O que a gente fala de mundo espiritual é esse segundo céu, é o intervalo entre o primeiro céu e o terceiro céu. Então, recapitulando, né, para ficar bem entendido. O primeiro céu é o céu atmosférico, né, material. O segundo céu é o mundo espiritual, onde acontece a guerra espiritual. E o terceiro céu, a aion, a eternidade. Ok? Ficou claro isso? Amém? Então vamos lá. Como muitos outros temas ao longo do tempo, este também foi sendo relegado à segunda ou terceira instância, ou até mesmo ignorado pela maior parte das pessoas. Um tanto por causa de exageros, é importante a gente frisar isso. Por que esse assunto parou de talvez ser tão trabalhado pela igreja? Bom, aconteceu com esse tema o que acontece com todos os outros. Por exemplo, a gente está agora, eu posso dizer que a gente está saindo da era do worship. Worship, o que é worship, né? Tudo vem dos Estados Unidos, né, pastor? A gente importa tudo de lá, né? O que é worship? É adoração, mas é esse estilo de música gospel que é contemplativa,
né? Durante esses últimos anos, a igreja entrou muito nessa onda, e eu não estou falando de uma forma pejorativa, né? Muito pelo contrário, mas nós entendemos essa necessidade de entrar no secreto, de adorar a Jesus. Isso é maravilhoso. Por que eu digo que a gente está saindo disso? Porque está vindo um outro movimento agora, um new wave, né? Uma nova onda. É sempre assim, as coisas duram um tempo e depois muda, né? Isso é ruim por um lado, bom por outro, né? Porque a gente também não fica estacionado numa coisa só. Eu entendo que o reino de Deus, ele é dinâmico, a gente não fica parado apenas numa revelação, é de glória em glória, de fé em fé. Como eu disse, eu tenho 34 anos de evangelho, eu já vi dente de ouro, eu já vi chuva de pó de ouro, eu já vi o anjo voar de costa, eu já vi o worship, né? Já vi a guerra espiritual, a gente já viu de tudo. São ondas que vêm e que passam, e que vêm, que passam, e vêm outras. Então a gente percebe que, assim como outras coisas, o assunto guerra espiritual também foi uma onda que veio, né? E morreu na praia e volta. Só que, como toda onda, ela retorna, né? Então eu penso que esse é o tempo de retornar o estudo sobre isso, né? Sobre esse tema. Mas por que guerra espiritual se tornou um assunto não muito comentado? Primeiro, por causa do exagero. Eu vivi esse momento em que, de tanto estudar sobre guerra espiritual, as pessoas ficaram meio neuróticas, e via-se diabo, demônio em tudo que é lugar, né? Você viu uma sombra, o demônio, né? Virava a música de trás para frente, olha o demônio falando, né? E eu fiz muito isso. Eu tinha uns amigos adolescentes, a gente ia para casa de um deles, pegava uma fita cassete, arrancava ela, rebominava de trás para frente, e é claro que quando você faz isso, você põe para tocar, o som sai aquele som embolado, e a gente achava que aquele barulho era o diabo falando, e porque a gente aprendeu dessa forma. Então muitas pessoas acabaram extremizando por um lado, e pro outro lado, né? Porque tudo são extremos, né? Tem o extremo da supervalorização do tema e o extremo da desvalorização do tema. Então muitas pessoas começaram a desvalorizar o tema. Bom, isso é uma coisa que se eu fosse você, anotaria aí. Deus é um Deus de equilíbrio. Não existe extremos em Deus. A Bíblia diz que Deus não varia, não há sombra de variação em Deus, Ele é eterno. Então Deus não extremiza nem para um lado nem para o outro. Isso significa que nós, os seus filhos, também não devemos extremizar as coisas. Pegar um tema. Por que eu falei que a onda do worship está passando? Porque nesse período de pandemia, muitos pastores amigos meus, hoje mesmo eu estava conversando com o pastor e falou assim: Mia, aquela galera do worship não vai mais na igreja. A galera do worship só quer worshipar, mas ninguém pega no pesado para trabalhar. Então é o extremo. A galera ficou lá contemplando e esqueceu que tem que pregar o evangelho, né? Assim como a guerra espiritual, muitas pessoas começaram a ver demônio tudo quanto é coisa e pararam de evangelizar, pararam de fazer missões, porque agora o evangelho é só guerra espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Talvez eu não esteja conseguindo me expressar tão bem, mas espero que vocês entendam o espírito. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus não extremiza nem para um lado nem para o outro. Deus não quer que a gente viva achando que tudo é uma guerra e ficar, né, alarmado o tempo inteiro, mas Deus também não quer que a gente ignore tudo isso. A gente tem que buscar em Deus um equilíbrio. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Então, né, o convite dessa escola para você é abrir o seu coração e fazer uma oração, né? Nós vamos parar agora e vamos orar de novo, orarmos novamente e pedir ao Pai das Luzes, né, como diz o apóstolo Tiago, meu Pai das Luzes, que ilumine os olhos do nosso entendimento para que esse estudo bíblico venha nos capacitar. Amém? Então, do jeito que você está aí sentado mesmo, eu quero fazer mais uma oração com você agora, e você que está em casa também. Pai, obrigado mais uma vez por esse tema. Minha oração nesse momento específica, como está escrito aqui, abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, ilumina a nossa mente, o nosso espírito, o nosso ser, para que possamos, ó Deus, não capturar apenas as palavras, mas a essência da palavra. Não apenas o que está escrito, mas as entrelinhas daquilo que está escrito. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração de uma forma poderosa, de uma forma clara, de uma forma audível. E, ó Deus, e que possamos ter discernimento de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar para nós. Em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre guerra espiritual, então nós queremos também repreender toda a ação do diabo. Queremos repreender toda a ação do inimigo. Que os nossos ouvidos estejam atentos, nossos olhos, os nossos sentidos espirituais sejam atentos, aguçados, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Ó Deus, cuida, ó Pai, de tudo aquilo que nos pertence, para que nós possamos estar em paz na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir então. Efésios capítulo 6, versículo 10. É impossível falar sobre guerra espiritual sem citar esse texto. Esse texto
sempre foi, é e sempre será a base, né, fundamental do tema guerra espiritual, que é aquilo que Paulo escreveu, e talvez não, certamente é a palavra mais pontual sobre guerra espiritual na Bíblia, é esse texto de Efésios capítulo 6, porque Paulo ele traduziu de uma forma muito clara, né, muito didática, né, muito evidente para nós. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse é Tiago 1,17. Desculpa, eu falei. A gente vai ler também Efésios capítulo 6, versículo 10. Mas como eu citei Pai das luzes anteriormente, né? Esse é o texto básico. Tiago 1,17 fala sobre o Pai das luzes. Efésios 6,10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos ler também o versículo 11. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Efésios 6, verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é, o que está escrito aí? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores, né? Algumas traduções, príncipes das trevas, deste mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está vendo? Aonde é a guerra espiritual? Nas regiões celestes, no segundo céu, foi como eu expliquei anteriormente. Então esse texto é o texto básico, né, chave para falarmos sobre guerra espiritual. Paulo está dizendo de uma forma muito didática, muito pontual, muito clara, né, que essa guerra ela existe, que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra as circunstâncias, a nossa luta é contra o inferno, a nossa luta é contra o diabo. É claro que ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa cenários, ele usa pandemia, ele usa o desemprego, ele usa N situações para nos atingir. Mas a nossa luta não é contra as coisas. Por que a gente se desgasta tanto, queridos? A chave está aqui, porque a gente fica pelejando contra o inimigo errado. O diabo tenta nos fazer perder tempo, gastar energia com o alvo errado. O nosso alvo não são as pessoas. Eu estou com problema na igreja, eu estou com problema no casamento, eu estou com problema nisso, eu estou com problema naquilo. Ei, seja esperto, tenha inteligência espiritual. Fala-se muito sobre inteligência emocional, né? A gente está na era também coach. Inteligência emocional, mas vamos ter inteligência espiritual. Ponto 1 da inteligência espiritual: a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra circunstâncias. Para de gastar tempo e energia com os outros. O seu problema no casamento não é o problema relacional, é o problema espiritual. Mas então a gente vai espiritualizar tudo? Nesse sentido, sim. Há uns 2 meses atrás eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, e ele dizendo que ele conhecia um casal que se degladiava o tempo inteiro, brigava o tempo inteiro, e gabinete, aconselhamento e terapia de casal e aquela coisa toda, e nada funcionava. E um dia esse pastor, já desesperado, sem saber o que fazer, e a gente que é pastor passa por isso várias vezes, né? Você está tentando ajudar alguém, e sessões e terapias e gabinetes, e parece que a coisa não anda, não resolve, e de repente o Senhor, ele abriu os olhos do marido e abriu os olhos da esposa. Presta atenção nessa história. Isso é verídico. E no meio da briga de casal, quem é que é casado? Você já brigou? Só eu fiquei com a mão levantada? Vocês me deixaram sozinho? O pastor Luiz Hermínio diz assim: casal que nunca brigou, o dia que briga separa, porque não treinou brigar. Bom, eu e Tatiana não vou separar nunca, né? Porque a gente treina de vez em quando, está treinando. Mas imagina aquela briga ferrenha, os dois, um acusando o outro, aquela coisa toda. De repente o Senhor abriu os olhos do homem e abriu os olhos da mulher. Eles viram um demônio na forma de um macaquinho no ombro de um e do outro. E aquele macaquinho pulando para lá e para cá, e tipo assim, infernizando, colocando pensamentos, colocando sentimentos, sensações. E quando eles viram aquela cena, um olhou para o outro e teve a visão aberta, eles entenderam que a guerra não era entre eles. Tipo assim, por que a gente está brigando mesmo? O motivo era ínfimo, não tinha motivo para discutir. Aquela discussão que demorava semanas, anos, dias, horas, não tinha motivo, motivos ínfimos. Na verdade, a guerra ela era espiritual. Quando eles tiveram a visão, eles oraram, repreenderam, e acabou a confusão no casamento. Vocês entenderam? Esse é apenas um exemplo. Aquele seu carro que vive quebrando, eu posso dar vários exemplos aqui, pode ser espiritual, ou pode ser porque o carro está velho também, né?
Você também não vai ficar orando para Deus abençoar seu carro. O carro já é 30 anos de uso, nunca fez a manutenção, nunca trocou o motor, aí já não é espiritual, aí tem que trocar de carro. Mas há casos que a questão ela é espiritual, inclusive as doenças. Às vezes a gente fica doente fisicamente e a origem da nossa enfermidade é espiritual. Às vezes não, às vezes é emocional, às vezes é física, clínica. Por quê? Porque nós somos um ser tricotômico. Como ser tricotômico, nós podemos ter problemas de 3 origens. Eu tenho um amigo, pastor Alcione Emerico, não sei se vocês conhecem, é um amigo. Ele tem um livro chamado Físico, Psicológico e Espiritual. Esse livro ele é maravilhoso e ele nos ensina como discernir a nossa luta ali no momento, Você entender se ela é espiritual, se ela é psicológica ou se ela é física, ok? Então pode ter essas 3 origens. Mas voltando aqui, eu estou adiantando aqui um monte de coisa que a gente vai ver aqui ao longo das aulas. Bom, Efésios 6, verso 10 ao verso 12 é a nossa chave. Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é no campo material, não é no primeiro céu, a nossa luta é no segundo céu. A nossa guerra é no mundo espiritual e é lá que nós vamos ter as nossas vitórias. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Essa para vocês não dormirem também, Capítulo 1, então, vamos lá. Página 5, do Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, do início ao fim da humanidade. O início teve um começo, o início, como o nome fala. Gênesis significa princípio, a transliteração dessa palavra é princípio. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Quando ele escreveu? Milhares de anos depois que o Gênesis tinha acontecido. Porque Deus deu para ele uma revelação. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não estava lá presencialmente, ele não foi uma testemunha ocular, mas Deus mostrou para ele a revelação do que aconteceu desde o início. Então, quando Moisés escreve o Gênesis, a narrativa de Gênesis, os primeiros capítulos, mostra para nós todo o cenário dessa guerra espiritual a nível humano. Lembra que eu falei que a gente vai estudar guerra espiritual de eternidade a eternidade? Vamos fazer uma timeline aqui, uma linha do tempo. Acompanha comigo, imagina uma linha aqui, uma linha horizontal. Aqui é o Gênesis, o princípio de todas as coisas. No princípio criou Deus, ok? Só que para frente, vamos colocar que a gente vai andar aqui: Adão, Eva, Babel, Noé, degradação do gênero humano, destruição do mundo em águas, depois Abraão, depois a nação de Israel, a descendência de Abraão, a nação de Israel. Aí você vê na cronologia bíblica, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, Você vai, os profetas, passando todo o cronograma, Malaquias, depois do intervalo de 300 anos, Mateus, Novo Testamento, vai até o livro de Judas, depois Apocalipse. Então essa linha do tempo vem de Gênesis até Apocalipse. Contando que nós já passamos toda ela, estamos aqui, na minha visão espiritual, nós estamos situados no que a Bíblia chama de princípio das dores. Essa é a minha visão escatológica. Inclusive eu tenho um livro escrito sobre isso, Relógio dos Tempos, e eu coloco a minha visão. Estou certo? Não sei, é a minha visão. Existem várias correntes teológicas que falam sobre esse momento, mas eu tenho percebido que todas elas, pastor, todas elas, nesse ponto, todas elas estão unânimes, de considerarmos nós estamos no princípio do fim. Eu particularmente considero que a gente já está saindo do princípio das dores, a gente está entrando numa grande tribulação, e daqui a pouco vai ser uma grande tribulação. Bom, mas acompanhando essa linha do tempo, a gente percebe que existe o tempo, esse tempo que eu narrei aqui é da humanidade, o tempo do homem, o tempo do ser humano, do Gênesis até o Apocalipse, do princípio até o fim de todas as coisas no mundo físico. Mas e antes disso? E antes de começar a história humana, o que aconteceu? A eternidade. Por isso que a gente vai tratar sobre guerra espiritual de eternidade a eternidade. Eternidade antes do homem e eternidade depois do Apocalipse, porque é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Existiu uma eternidade antes, a gente vai ver aqui. E se você não tiver com a apostila, quiser abrir a sua Bíblia, o primeiro texto está lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12. A gente vai ver que a eternidade anterior é essa, a eternidade antes da formação do homem, a eternidade antes do Gênesis. Aqui em Ezequiel capítulo 28, eu faço questão de ler, para ficar isso bem claro para nós. Olha a narrativa bíblica, acompanha aí. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Do 12 ao 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Olha que coisa interessante, lembra que eu falei que Deus é um Deus de equilíbrio?
que Deus está dizendo? Tu eras o selo equilíbrio. Eu não tinha prestado atenção nisso, é um rema aqui agora, né? Lúcifer. E não se assuste com esse nome, porque hoje quando a gente fala assim, Lúcifer, misericórdia, ou Satanás, a gente que até se benze, né? Se cresce que virou crente, tá... Essa palavra Lúcifer não tem nenhuma maldição nela, porque a tradução de Lúcifer é anjo de luz, né? Então Lúcifer não tem problema algum. Inclusive eu conheci um cara há muitos anos atrás que tinha esse nome, olha que loucura, o nome do cara era Lúcifer. É loucura, né? Porque por mais que o nome seja, o significado seja anjo de luz, mas colocar esse nome, né, é forte, né? Bom, não sei se era nome de batismo, mas as pessoas chamavam ele desse nome. Bom, a Bíblia está dizendo que ele era o selo da medida, existia um equilíbrio, né? Continuando aqui, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estiveste no Éden, olha que loucura. Jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Ou seja, a música, o som, a orquestra, os instrumentos também foram criados no mesmo dia que ele. Por quê? Porque ele era o regente da música lá na eternidade anterior. A função do querubim chamado Lúcifer lá na eternidade era regente do céu, ou seja, regente do louvor da adoração. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque para fazer logo essa conexão, para isso ficar claro para você. Por que lá na narrativa de João capítulo 3, quando Jesus ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana, ele traz para ela a que eu considero a maior revelação do Novo Testamento, talvez da Bíblia, né? E isso é muito interessante, porque Jesus revelou isso para uma mulher chamada samaritana, cujo nome nem é expresso na Bíblia. Jesus disse para ela assim, filha, porque qual é a dúvida dela? Vocês judeus dizem que o lugar da adoração é lá no templo, e nós dizemos que o lugar da adoração é aqui no monte, aqui em Samaria. Jesus diz, não é lá nem aqui. Presta atenção, Jesus dizendo para ela, chegará o tempo, e eis que esse tempo já chegou, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uau! O apóstolo Hermínio tem um estudo que ele ensina assim, existem 3 figuras na eternidade: os adoradores, os proclamadores e os intercessores. A adoração, como eu disse, estava em cargo de Lúcifer, mas ele caiu, a gente vai ver aqui a narrativa. Ele era maravilhoso, pedras preciosas, ele tinha uma beleza, e por isso o orgulho subiu ao seu coração, a ostentação, o orgulho, e por isso ele foi expulso do céu, não sem antes ter contaminado 1/3 dos anjos. Uau! De 3 terços, 1/3 foi expulso junto com ele, ficaram 2 terços no céu, ou seja, tem 2 anjos para cada demônio. É bom, escreve isso na sua apostila, né? Existem 2 anjos para cada demônio, porque tem crente que acha que tem mais demônio do que anjo, mas não tem. Pela estatística bíblica, os anjos são maioria, são dobro pelo menos. Ok? Então, voltando aqui, ele foi expulso lá do céu, então ficou desfalcado, né? A trilogia do céu, proclamadores, intercessores e adoradores, porque o adorador foi expulso, ficou só o proclamador e intercessor. Quem é intercessor? Romanos capítulo 8, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimidos. Então o Espírito Santo é o intercessor. Quem são os proclamadores? Os anjos, que proclamam a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, como eu citei no início, Isaías capítulo 6. Quem ficou faltando lá na eternidade? Os adoradores. Então quando Jesus diz para aquela mulher, filha, chegará o tempo, esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores, por que verdadeiros? Se Jesus está dizendo que tem verdadeiros, é porque tem falsos. A primeira fake news da história não foi inventada pelo STF. A primeira fake news foi lá na eternidade, porque Satanás fugiu, foi expulso de lá, e ele começou uma adoração falsa na terra. Na verdade ele quis uma adoração para si, porque qual era a ambição dele? O que ele disse para Eva? Se comeres essa fruta serás como Deus. E por que ele foi expulso do céu? Porque ele ostentou no seu coração ser como Deus, ele achava que ele poderia ser, e por isso ele foi expulso. E a mesma origem de iniquidade que foi gerada no coração dele, ele passou para o gênero humano. A mesma coisa, irmãos, o diabo, ele só muda o tempo e o cenário, a estratégia é sempre a mesma.
A mesma usada com Adão e Eva é a mesma usada com eu e você até hoje. Ou seja, nos tirar dessa posição de adoração. Então quando Jesus disse para aquela mulher: o Pai procura, e não é Deus, é o Pai. Ok? Isso é uma chave. Porque se fosse Deus, Deus queria uma adoração até forçada, que é o que o diabo quer. Mas o pai não pede do filho uma adoração forçada, porque a relação de paternidade pai e filho é uma relação de amor. Alô? Não é uma relação de forçação de barra. As pessoas que adoram Satanás, elas não sabem a quem estão adorando. As pessoas que estão no espiritismo, na umbanda, no candomblé, na feitiçaria, na magia negra, no satanismo, as pessoas acham que estão adorando uma coisa que é boa, mas eles estão sendo enganados, porque o diabo é o pai da mentira. Deus não usurpa a adoração. O que diz lá em Apocalipse capítulo 3? Eis que estou à porta e bato. Jesus não entra, mas João capítulo 10 verso 10 diz o que? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não pede licença, ele simplesmente arromba a porta e entra. Então o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós nos tornamos adoradores. Completa a trilogia do céu. Aleluia. Não há mais desfalque. Por quê? Porque Deus chamou a mim e a você para completar aquilo que faltou desde a eternidade, ou seja, a adoração. Você pode levantar sua mão e dizer assim: eis-me aqui, Jesus, eu sou um adorador. Você que está em casa também, levanta a tua mão aí na sala, no carro, onde quer que você esteja. Nós somos adoradores. Adoradores do Cordeiro, adoradores do Pai, porque o Pai procura esses adoradores, ok? Fechando parênteses aqui, então, voltando ao texto. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou. Estava tudo indo muito bem. Andando pelas pedras preciosas, adoração, né? Beleza, riqueza, tudo maravilhoso. Até que foi achado iniquidade em ti, no teu coração. O que é a iniquidade? A iniquidade é uma raiz que deforma toda a nossa essência, que destrói todo o nosso DNA. O que é DNA? O nosso código genético. Um pé de abacate tem um DNA orgânico que explica por que aquela planta é abacate, por que a fruta dele é abacate. É impossível o pé de abacate dar outra fruta. Ele não dá limão, nem dá melancia. Por quê? Porque a genética daquela planta é abacate. A genética dos adoradores é o quê? Adoração. Por que nós adoramos? Porque Deus manda a gente adorar? A gente adora porque está todo mundo adorando? A gente adora porque a canção é bonita? Não, porque nós somos essencialmente adoradores. Está na nossa genética. Está na nossa genética espiritual. A gente não consegue fazer nada melhor nesse mundo do que adorar a Deus. Você pode ser um excelente instrumentista, um engenheiro, um advogado, um motorista, uma dona de casa, um médico, um advogado, o que quer que seja. E pode ser muito exímio em tudo isso, mas a melhor coisa que um ser humano pode fazer é prestar adoração a Deus, porque foi para isso que nós fomos projetados. Aleluia! Quando o Espírito de Deus entrou em nós, o nosso espírito, ele regenerou. O que é regenerar? Trazer para o gênero certo. A psicologia e várias outras ciências humanas dizem que isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode corrigir um DNA. Por que muitas pessoas são curadas em momentos de adoração? Vocês já viram isso? Às vezes a pessoa está na igreja adorando a Jesus, ou em casa, ou no banheiro, porque adorar não precisa ser na igreja, né? Nós somos a igreja, então adoração em qualquer lugar onde você esteja. Eu já vi vários relatos, já aconteceu comigo. Você está enfermo, você está doente, e você começa a adorar Jesus, e de repente você fica bom. Por quê? Porque no momento de adoração, um portal é aberto do céu à terra. Por isso que a adoração é uma das principais armas de guerra espiritual, porque quando você adora, você abre um portal entre céu e terra, e há uma conexão direta. Irmãos, é uma internet 1000G. Fibra ótica é fichinha, é fibra espiritual, não quebra, não tem interrupção, não falta energia. Em qualquer momento em que você para e conecta na adoração, uau, é como se Deus, alguma coisa, igual Jesus, né? Quem me tocou?
Porque estava todo mundo esbarrando nele, era uma multidão, mas alguém tocou. Quem tocou? A adoração. O que aquela mulher fez? Ela estava prostrada e ela depositou em Jesus toda a sua expectativa. O que é adorar? Depositar em Deus toda a nossa expectativa, depositar em Deus todas as nossas fontes, depositar em Deus todos os nossos recursos. Quando eu adoro, e é interessante que a gente levanta a mão, né, para adorar, quando pode, né? O que significa levantar as mãos? Entrega, rendição total. Tem um livro, né, da Lisa Bever, né, amor, que você me deu para ler, significa, que se chama Rendição. Não tem, é Rendição Arriscada, né? Não, Kate Warren, isso. A esposa do Rick Warren escreveu um livro chamado Rendição Arriscada. Esse livro é maravilhoso. Anote, quando você puder, compre. Rendição Arriscada, a tradução em português. Ela fala sobre entregar tudo para Deus. Ela descobriu que ela tinha uma doença incurável, mortal, e nesse momento, ela que já era uma mulher de Deus, casada com um homem de Deus, famoso, conhecido no mundo inteiro, com o seu livro Vida com Propósito, primeiro lugar no New York Times, né, best-seller. E essa mulher ficou enferma, e ali ela percebeu que dinheiro, fama, poder, nada poderia trazer saúde. Foi aí que ela entendeu que ela precisava se entregar a Jesus de uma forma irrestrita. A adoração nos leva a isso, ok? Mas voltando aqui, porque o nosso tema é guerra espiritual. O outro texto está lá em Isaías. Tem aqui os comentários, né? Depois você lê aí com calma na apostila. O outro texto é Isaías 14, de 12 a 15, que diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então esses dois textos, né, Ezequiel 28, Isaías 14, são a base bíblica para nós entendermos a guerra espiritual na eternidade. Quando? Na eternidade anterior ao Gênesis, na eternidade passada, assim a gente pode dizer. Quando que ela começou? Quando Lúcifer foi expulso do céu. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra. Então existe uma corrente teológica muito forte, né, que diz, e eu particularmente compactuo com ela, concordo, né, ensino também, que esse gap, né, esse intervalo de tempo entre o verso 1 e o verso 2 foram milhares de anos, né? A ciência diz que foi quando caiu, teve o Big Bang, caiu os meteoros, mataram os dinossauros e tal, e pode até ser que seja verdade, né? Não vejo incoerência com a narrativa bíblica, mas a questão é que nesse período de tempo, quando Deus cria a terra e a terra se torna sem forma e vazia, realmente aconteceu uma ruptura, né? Muito provavelmente foi nesse intervalo de tempo que Lúcifer foi lançado do céu. Jesus diz, né, lá em Lucas 14, se eu não me engano: eu via Satanás como uma bola de fogo caindo do céu. Jesus fala isso. Então é como se fosse um meteoro, né, para destruir alguma coisa nesse sentido. Então a guerra espiritual começa nesse momento na eternidade passada. Ficou claro, irmão? Se alguém tiver pergunta, levanta a mão. Se eu souber responder, eu respondo. Se não, eu pergunto os universitários. Mas vamos lá então. Se alguém tiver dúvida, levanta a mão, ok? Vamos lá. Origem terrena, né? Eu já comecei, vamos completar aqui. Gênesis 3, de 5 a 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, né? A serpente, Satanás falando para Eva: e você conhecerá o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então tomou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva comeu, deu para Adão, Adão comeu. Bom, uma coisa não foi mentira: os olhos se abriram. Mas imediatamente aos olhos se abriram, o que aconteceu? Eles perceberam que estavam peladões. Quantos anos Adão e Eva viveram antes desse acontecimento? A Bíblia não diz. Eu particularmente acho que foram muitos anos. Bom, Adão teve uma vida cronológica de 900 e cacetada de anos, e Eva possivelmente algo parecido.
Eu penso que eles já tinham vivido muitos anos, talvez algumas centenas de anos até esse acontecimento. Ou seja, eles se viam nus o tempo inteiro. Por que nesse momento os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, se eles já viviam há anos e anos e anos nus e nunca tinham percebido? Por causa da malícia, por causa da maldade. Por que a gente veste roupa hoje? E por que culturalmente, entre aspas, né? Mas, por exemplo, na cultura evangélica, as mulheres geralmente são mais recatadas, né? O figurino, a vestimenta da mulher evangélica geralmente, bom, via de regra, pelo menos deveria ser mais recatada, né? Por quê? Nem todas são assim. A gente mora numa cidade litorânea, né? Você que chegou em Vitória, né? Se prepara, né? Principalmente no verão, a gente vê coisas que não era para ver, né? Mas vê. Por quê? Por que há essa malícia? Por que há a questão da sensualidade? A sexualidade, ela foi pervertida e distorcida. Por quê? Por causa do pecado. Então, quando o diabo diz, você será como Deus, na verdade, quando Eva come daquela fruta, ou seja, eles romperam um limite, uma barreira, eles entraram num campo do conhecimento do bem e do mal. Porque até então não existia extremo. Eu acho que a gente vai tocar muito nisso aqui hoje, né? Porque Deus é um Deus de equilíbrio. Inclusive Lúcifer, quando foi criado, ele estava na medida. Quando ele extremizou? Quando ele quis ser como Deus. Quando Eva e Adão extremizaram? Quando também quiseram ser como Deus. E esse extremo levou-os a ter os seus olhos abertos para ter agora maldade no seu coração. É nesse momento que entra a iniquidade, a raiz, a distorção do gênero, a distorção do DNA, a distorção da essência, porque Adão e Eva não foram criados para morrer. Se eles não tivessem pecado, estariam entre nós até hoje. Uau, imagina, Adão e Eva por aqui ainda. E você na fonte da juventude eterna, né? Não ter problema de pele, não ter problema de cabelo, não ter dor na TPM, nem ter dor de parto. As irmãs podem dar um glória? Glorifica de pé, igreja, né? Não seria maravilhoso? E nós homens, trabalho seria só uma diversão. Nunca iríamos nos fadigar com o trabalho. Não ia ter problema de conta atrasada, não ia ter problema de moradia, não ia ter problema de casa própria, não ia ter problema de nada. A gente não ia ter pandemia, porque a enfermidade não ia existir em nós. O corpo de Adão e Eva, o corpo físico, a matéria, ele era incorruptível, que Paulo diz lá em Coríntios. O que significa? Era um corpo que não tinha imperfeições. Você consegue imaginar a capacidade física que Adão e Eva tinham? Eu particularmente acho que eles andavam em cima de água, eles se teletransportavam, porque eles não tinham barreiras, limitações, porque era um corpo perfeito. É o mesmo corpo que nós teremos quando formos arrebatados, aleluia. Porque Paulo diz, né, vai ser assim, rápido, né? O corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível. A gente vai ver aqui nas aulas para frente, né, a questão do sexo dos anjos. Sim, a gente vai falar nessa escola do sexo dos anjos também, a questão espiritual, né? Mas vamos lá. A origem terrena começa ali, né? Essa distorção que é trazida por causa do pecado, por causa da desobediência. Aqui começou o nível humano da guerra. Observe que ela começou no céu e agora, devido à desobediência, do orgulho, a mesma raiz de iniquidade encontrada no coração de Lúcifer, o ser humano cai. A queda humana distorce todo o propósito da criação e há reflexo em toda a natureza. Irmãos, tenta visualizar comigo isso. Imagina, era um mundo perfeito, né? Tudo funcionava bem, não existia animais selvagens que poderiam, né, matar o ser humano. Ou seja, o homem convivia pacificamente com o leão, com o tigre, com a onça. Existia uma harmonia na natureza, em todos os níveis. Não existia calor demais, não existia frio demais. Imagina, os cientistas dizem que a temperatura ideal, perfeita para o ser humano é algo em torno de 23, 25 graus. Existe um estudo científico sobre isso, que nessa temperatura tudo funciona muito bem. Nosso corpo, o metabolismo, a própria natureza, o plantio, as estações. Imagina, hoje, né, o homem do campo é uma luta, porque a gente não entende muito disso, né? Eu também nunca morei na roça, mas já li, já estudei sobre isso, já vi na televisão a luta que é para produzir no campo. Tanto que esse êxodo rural que começou há algumas décadas não para. Ninguém quer morar no campo, ninguém quer plantar. E hoje, quando faz, é só megas fazendas industrializadas, não é mais o homem, são as máquinas. Mas a dificuldade, né, do clima, da terra, enchente, catástrofe, terremoto, essa coisa toda. Imagina, o mundo
de Adão e Eva, antes da queda, não tinha essas coisas. Existia uma harmonia, um equilíbrio. Uau, isso é incrível. Você consegue imaginar isso, irmãos? Um mundo perfeito, uma vida perfeita, um ser humano perfeito, não sermos suscetíveis a doenças, nem físicas, nem emocionais, nem espirituais, não vivermos o tempo inteiro numa guerra. Não existia guerra espiritual, porque o homem ainda não tinha se corrompido. Então, eu penso que a Nova Jerusalém vai ser exatamente assim. Aleluia! O que Jesus está preparando para nós? Exatamente a continuidade do que era o Éden. Eu acredito que a eternidade depois do Apocalipse é a retomada do plano original de Deus, porque Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Deus continua trabalhando com um único plano, que é um pai conectado e convivendo pacificamente com os filhos. Porque quando Deus diz, façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus fez um ser semelhante a si mesmo para conviver harmonicamente com esse ser. Isso foi interrompido por causa do pecado, foi resgatado exclusivamente através de Cristo, porque Cristo é o elo de ligação entre o homem caído e Deus, né? A ponte, a conexão, a reconexão. Porque quando nós entregamos nossa vida para Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós somos regenerados, né? Transformados e conectados novamente ao Pai. Então, o que é a eternidade depois do Apocalipse? É a retomada do plano original, e nós estamos indo para esse lugar. Existe um pensamento romântico, né, equivocado, de que quando nós morrermos e depois do arrebatamento, e lá na frente, na eternidade para frente, a gente vai para o céu ficar pairando, né, levitando uma nuvem branquinha. A gente vai ter um cabelinho dourado, né, porque anjo tem cabelo dourado, né? E a gente vai ter também uma harpa, né, toda folhada de ouro, e a gente vai ficar tocando ali eternamente. Irmão, você me desculpa, mas esse céu vai ser muito chato. Você ficar ali tocando. Eu não sei tocar harpa, eu nem gosto de harpa. Sei lá se gosto, não sei se gosto, mas o céu não é isso. Nós vamos ter uma vida, nós vamos trabalhar lá na Nova Jerusalém. A Bíblia diz, tá? Na narrativa do Apocalipse, é porque a gente às vezes não estuda essas coisas, mas no milênio nós vamos transformar, nós vamos regovernar, nós vamos trazer para o equilíbrio essa terra. A Bíblia diz que as nações da terra subirão a Sião, porque de Sião fluirão as suas leis. O Messias está lá em Zacarias capítulo 13, eu vou falar isso antes do nosso intervalo. A Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 13, 14, depois lê na sua Bíblia, que o Messias, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai entrar pela porta dourada em Jerusalém, ele vai sentar-se no trono, no templo em Jerusalém, e ali ele vai governar todas as nações da terra. Por que existe uma guerra para que os judeus não reconstruam o templo? Uma guerra em todos os níveis, porque o templo tem que ser reconstruído no lugar original. E qual é o lugar original? Onde Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. Esse lugar se chama geograficamente Domo da Rocha. Sabe o que tem construído lá em cima dessa rocha hoje? Uma mesquita islâmica, que é a mesquita de Omar. Eu já estive lá. Então você pensar que os judeus vão conseguir destruir aquela mesquita e construir um templo é algo inimaginável. Isso certamente provocaria a Terceira Guerra Mundial. Mas, por informações, nós sabemos que todo o material do templo já está disponível e só falta isso aqui para ele ser reconstruído. Como isso vai acontecer exatamente, a gente não sabe. Mas já ouvi dizer que inclusive a ovelha do sacrifício tem que ser uma ovelha vermelha e perfeita, está lá na Bíblia, né? Ela já está sendo cuidada nos Estados Unidos. São informações, né, que a gente tem por aí. É para a gente entender que o final dessa guerra ao nível humano, na timeline, ele está muito próximo, muito mais próximo do que a gente possa imaginar. Em algum momento esse tempo vai ser reconstruído. Daniel fala, né? Daniel é o livro mais escatológico do Velho Testamento, inclusive no livro Relógio dos Tempos, ele é uma das maiores bases do livro, né? Quando ele diz sobre, quando Jesus fala, né, o abominável da desolação, como diz Daniel, né? Porque lá no templo, o anticristo ele vai oferecer sacrifício, só que não é o sacrifício como os judeus faziam lá antigamente no Velho Testamento. E aí os seus olhos vão se abrir, porque ele vai querer adoração para si mesmo, o falso profeta, a besta, que está lá descrito em Apocalipse.
Então eu estou adiantando para vocês, né, o culminar dessa guerra, e a gente está caminhando bem rapidamente para lá, mas eu não vou adiantar mais não. A gente vai fazer o nosso intervalo, mas antes da gente fazer o intervalinho, deixa eu só dar algumas informações. A gente tem ali atrás alguns livros, e eu fiz questão de pedir nessas últimas semanas alguns livros que fossem muito pertinentes à escola. Bom, além deles, né, tem esse aqui, 3 Minutos com Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um dos maiores avivalistas da igreja moderna, né, e é um devocional muito bom. John Bevere escreveu Kryptonita, é um livro de devocional. São materiais muito bons para ajudar você nessa guerra. E esse aqui propriamente sobre guerra mesmo, A Arte da Guerra para Batalhas Espirituais, da autora Cindy Trimm, né? A Arte da Guerra para Batalhas Espirituais. Você que está em casa, a gente pode enviar também para você, ou você pegar com a gente semana que vem. Hernandes Dias Lopes, que é um dos grandes teólogos no Brasil hoje, né? Um homem de Deus que eu particularmente admiro muito, escreveu, né? Relançou esse livro, Guerra Espiritual, Armas e Estratégias de um Povo Marcado para Vencer, né? Do Hernandes Dias Lopes. Essa nova edição é um lançamento, né? Chegou para a gente há poucos dias, ok? Esse aqui da Mary Baxter, A Divina Revelação da Guerra Espiritual. São todos livros, né, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui. Orações Poderosas para Vencer Batalhas Espirituais, do Tony Evans. A Vitória sobre Tribulações, Opressão, Enfermidades, Depressão pelo Poder de Deus. E esse aqui é um material novo, né? Eu vendi dezenas desse livro, né? Campo de Batalha na Mente. A gente vai estar falando muito sobre isso aqui na escola também, Guerra Espiritual, porque o maior campo de batalha não é no universo fora, mas é dentro da nossa mente, né? É o campo mais disputado pelo Senhor e pelo diabo. E esse material aqui é guia de estudos, para quem já tem um livro, guia de estudos orientado de campo de batalha na mente, da Joyce Meyer, ok? Esse material é novo, eu nem conhecia ele. Bom, ali atrás tem a apostila, né? Além da apostila da Guerra Espiritual, tem também da escola que a gente vai inaugurar amanhã. Aqui atrás, na igreja EBC, tem alguém aqui matriculado nessa escola, Restauração da Alma? Ok, então, se quiser já adiantar adquirir a apostila, tem ali atrás também, ok? A apostila física R$23 e a apostila digital R$18. Bom, isso aqui é mais para cura interior, né? Para quem vai fazer a escola de amanhã, mas se quiser adquirir também são livros maravilhosos. Henry Cloud escreveu Nunca Mais, 10 erros que você nunca mais vai cometer. Você que fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Esse livro vai te ajudar muito a vencer essas coisas que você há anos luta contra elas e não consegue. Relacionamentos saudáveis, como desenvolver bons relacionamentos e evitar os relacionamentos ruins. Acho que é muito bom para nós esse material, né? Restaurando Relacionamentos, né, do Neil Anderson. Neil Anderson é um dos grandes autores sobre guerra espiritual. Eu inclusive li um livro dele quando eu fiz o Secrai 20 anos atrás, que fala sobre libertação de crianças. Para quem precisa entender o mundo espiritual, quem tem filhos menores, adolescentes e até jovens, né? São materiais muito bons. Esse aqui fala sobre restaurando relacionamentos, ok? E para terminar aqui o minuto propaganda, né? C.S. Lewis. Esse cara, né, dispensa apresentações, né? Ele é considerado o maior apologeta do cristianismo da igreja moderna, talvez o maior de todos os tempos, né? C.S. Lewis, ele era um ateu que se converteu, igual Augusto Cury, né? Se converteu por evidências, inclusive científicas, né? E ele dispensa apresentações, né? Ele escreveu esse livro aqui, O Peso da Glória. Agora em edição completa com 9 artigos, né? Então esse material está lá atrás, se você quiser adquirir, você vai estar sendo abençoado, nos abençoando também. E a gente vai, depois do intervalo, o pastor Júnior vai nos ajudar aqui, por favor, um louvor. Eu tenho aqui esse gasofilaço. Irmãos, essas escolas, como vocês já perceberam, né, nós fazemos gratuitamente e a gente apenas pede uma oferta. Se você sentir no coração e puder, com qualquer valor, ofertar para nos abençoar, para nos ajudar a manter esse ministério integral, né, e manter as nossas escolas, né, você vai ficar à vontade. Amém? Vamos lá então, ali no corredor. Eu quero
Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos retomar então o segundo tempo, né? A gente tem mais uns 35, 40 minutos no máximo. Vamos lá. Paramos aqui então a origem terrena, né, dessa guerra. Vimos a questão da eternidade anterior ao Gênesis, a questão da cronologia, né, da linha do tempo da guerra, desde que começa no gênero humano. E deixa eu só fazer uma pontuação aqui rápida. Quando a gente vê ali em Gênesis capítulo 6, quando Deus destrói o mundo com as águas, né, ficou conhecido como dilúvio. É interessante que o tema do capítulo é a degeneração ou a degradação do gênero humano. Se você pegar na sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem esse tema, né, lá em Gênesis capítulo 6. A minha Bíblia é uma Bíblia na versão atualizada, por exemplo, né? Está falando exatamente isso. Alguns irmãos, eu vi ali uma mensagem pedindo para eu falar mais perto do microfone por causa da transmissão. Na questão não é o microfone, é que o celular aqui está capturando o som ambiente, então ele não fica bom mesmo. Por isso que a gente está gravando. Então você que está assistindo em casa, fica tranquilo, esse vídeo vai ser editado e mandado para você com uma qualidade de som excelente, porque está sendo gravado lá na mesa, e aí depois você vai poder ouvir melhor, ok? A gente só está fazendo para quebrar o galho. Tem gente que é muito ansioso, não quer esperar a gravação, né? A gente está com essa escola de guerra espiritual, hoje fechamos quase 250 inscrições. Então a grande maioria das pessoas vai assistir depois, aí a qualidade vai estar muito boa. Bom, aqui na minha Bíblia, né, a corrupção do gênero humano. Em algumas traduções, a degradação ou a degeneração do gênero humano. Alguém tem alguma diferente dessa que eu falei? Aí na Bíblia? Acho que a maioria são essas aí mesmo, né? Quando a gente chega em Gênesis capítulo 6 e a Bíblia fala a degradação, a corrupção, a degeneração do gênero humano, está falando sobre um momento em que, tipo assim, foi a gota d'água. É quando Deus olhou aqui para a terra e disse: olha, não tem mais jeito. O ser humano, ele se degradou de uma tal forma. E aí vem uma teologia muito interessante. Eu vou passar para você só a título de informação. Não quero que você saia daqui, né, com pulga atrás da orelha, mas é só para você pensar, se você já não ouviu falar sobre isso. Existe uma corrente teológica que diz que essa degradação se deu por causa dos nefilins. Quem são os nefilins? Os nefilins são o resultado do cruzamento, digamos assim, entre seres celestiais e humanos. Existe uma corrente teológica que diz que anjos se fizeram de homens, né, tornaram uma figura corpórea e tiveram relações sexuais com mulheres, e o resultado disso foram os gigantes, ou seja, os nefilins no hebraico. Existe até um livro do Caio Fábio, muito antigo, que fala sobre nefilins. É uma ficção, um romance, né? Mas ele aborda sobre esse tema aí. Bom, é uma corrente teológica, eu particularmente acredito nela, mas é só a título de informação mesmo. Bom, existe uma plausibilidade nisso, porque quando Deus diz assim, não tem jeito, vamos destruir, porque algo realmente muito grave havia acontecido, talvez próximo do que está acontecendo nos dias de hoje, e que vai culminar com o fim, né? O fim, como Paulo diz, a plenitude dos tempos, porque a gente vê na narrativa de Apocalipse que o mundo, a humanidade vai se degradando de uma tal forma que nós vamos chegar num momento que a Bíblia situa como a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Não tem mais jeito. E eu não sei o que vocês veem do que está acontecendo hoje, mas eu acho que eu particularmente penso que está muito próximo. Irmãos, estava conversando aqui antes da aula aqui, o rapaz falando para mim, cara, se no ano que vem, um exemplo, né, o tal partido voltar para o poder, eu vou embora do Brasil. Tem muita gente falando isso, mas a questão não é o tal partido voltar para o poder. Eu não estou aqui, não estou legislando nem a favor de partido A, B ou C, candidato A, B ou C, né? Não é isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que independente de quem esteja no poder, existe uma degradação. Existe nós estamos numa rota que eu particularmente considero irreversível de degradação, onde vai culminar nesse momento escatológico que a gente vai chegar da grande tribulação, e aí, como Paulo diz, né, ao soar da última trombeta nós seremos levados, né, o arrebatamento da igreja, enfim. Eu particularmente creio que isso tudo está muito próximo. Eu particularmente creio que na nossa geração, é uma
convicção particular, né? Eu falo sobre isso, mas como eu disse também, eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu só estou informando o que muitas pessoas têm falado, profetas, teólogos têm falado. Eu só sou mais um que tem feito eco a essa visão, né? Até pelo que Deus me deu, que foi a revelação do relógio dos tempos. Mas voltando aqui, né? Essa origem terrena, ela começou e ela vai ter um fim. Ela começa em Gênesis, vai até o Apocalipse, ok? Então vamos lá, vamos pular aqui, né? Hierarquias. Existe uma hierarquia no céu. Está lá em Isaías capítulo 6, né? Que é aquela visão do trono de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Então Isaías está falando sobre seres celestiais que ele viu. Aí ele continuando: e logo fui arrebatado em espírito, né? Esse aqui é o texto de Apocalipse 4. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4, verso 2 a 4. A Bíblia menciona seres angelicais como, aí você depois confere aí na sua Bíblia, está aqui mencionado na apostila. Isaías 6 fala sobre serafins, Ezequiel 41 fala sobre querubins, Judas fala sobre arcanjo, né, o arcanjo Miguel, e 1 Crônica fala sobre anjos, né? A Bíblia fala sobre 2 seres celestiais, nominalmente. Quem lembra? O primeiro é, lá no Velho Testamento, Miguel, né? A Bíblia fala sobre 2 seres celestiais nominalmente. O primeiro é Miguel, lá no Velho Testamento, está lá no livro de Daniel, quando fala que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia resistiram, ok? A resposta via até Daniel. Daniel ficou 21 dias guerreando espiritualmente. A gente vai, em algum momento, né, detalhar um pouco mais sobre essa guerra, porque esse é um grande modelo de guerra espiritual, em que Daniel precisou esperar, interceder, orar, jejuar 21 dias. Existia uma resistência. Olha que coisa incrível. Uau! Quando nós nos posicionamos no reino do Espírito, existe um contra-ataque. A Ludmila Feber tem uma canção muito antiga, eu sou péssimo de lembrar, mas ela diz mais ou menos assim, que depois de uma vitória vem uma grande luta, um contra-ataque, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram. Você lembra, pastor? É uma letra mais ou menos assim. A Ludmila Feber tem essa canção muito antiga. Depois de uma vitória, né, vem outras guerras e tal. Mas isso é uma verdade no mundo espiritual. Quando você enfrenta uma guerra espiritual e você está ali assolado debaixo de uma opressão, e a opressão, ela não é uma possessão, né? Você não vai ficar possesso, né? O diabo não vai entrar dentro de você, mas você vai ficar opresso. O que é uma opressão? Uma pressão. Daniel viveu isso, uma pressão. Uau! Eu não sei vocês, mas esses últimos meses eu percebo que a pressão aumentou. Alguém concorda comigo? Você que está em casa, a pressão aumentou. Por tudo que a gente está vivendo, né? Imagina, eu tenho 48 anos de idade, eu nunca vivi isso. Isolamento social, lockdown, né? Comunismo, seja lá o que for que a gente queira nominar, né? Para mim é o sistema do anticristo, né? Tomando tudo que está previsto para acontecer. Mas a gente vive uma pressão, vive uma opressão. Então, debaixo dessa guerra, você se sente opresso. Jesus no Getsemane, ontem foi Páscoa, né? A gente vai terminar aqui a lição hoje falando sobre a unção da ressurreição. Ontem foi Páscoa, né? Jesus foi preso na sexta-feira de Páscoa, ele foi condenado, ele foi crucificado naquela cruz. Ao terceiro dia, no domingo, né? No domingo de Páscoa, ele ressuscitou, né? Materialmente ele ressurge, ele vem de volta à vida. Mas lá no primeiro dia, no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou gota de sangue. Hoje eu estava ouvindo uma médica, fisioterapeuta, doutora, pós-doutora em anatomia humana, e ela é cristã, e ela explicando cientificamente, através do prisma da medicina, todos os efeitos do que Jesus sofreu fisicamente.
E ela diz, e existe um nome científico, eu não lembro o nome da medicina, para aquele fenômeno que a gente acha que foi espiritual, mas não foi, foi físico, foi material, foi mecânico, que foi Jesus suar a gota de sangue. Um ser humano debaixo de uma pressão psicológica extrema, que foi que Jesus sofreu no Getsemane, é possível ele suar gota de sangue, os vasos sanguíneos são dilatados, enfim. Então, quando a Bíblia diz que Jesus suou gota de sangue, não foi um fenômeno espiritual, foi físico, fisiológico, biológico, né? Jesus estava debaixo de uma pressão, mas ele não era Deus, ele não era filho de Deus, mas estava sob pressão. Daniel não era um homem de Deus, um profeta que orava 5 vezes por dia voltado para Jerusalém, mas estava debaixo de pressão. Então nós, irmãos, viveremos pressões. Jesus disse isso: no mundo tereis pressões, e na Bíblia lá traduz como aflições. Pressões psicológicas, pressão espiritual, pressão física. Eu me lembro, há 6 anos atrás, eu fui acometido de um câncer na tireoide, né? Essa marquinha minha aqui, eu fiz uma cirurgia, eu não tenho mais tireoide. Eu até brinco, né? Mas não é brincadeira, é sério, né? Eu tenho sintomas igual mulher na menopausa. É verdade. Toda pessoa que tem problema na tireoide, principalmente quem não tem mais a tireoide, né? Eu tenho sudorese, eu tenho irritabilidade, esses sintomas, né, de mulheres na menopausa, enfim. Mas quando eu tive o diagnóstico da minha enfermidade há 6 anos atrás, não foi apenas uma pressão no meu corpo físico. Eu estava doente, né? Minha tireoide não funcionava, então eu tinha vários sintomas decorrentes dessa enfermidade. Mas também veio uma pressão psicológica, porque quando alguém diz para você, você tem câncer, o mundo desaba sobre a sua cabeça. Alguém que já passou por isso? Por essa situação? Glória a Deus que não, né? Mas é terrível. Por quê? Porque todo mundo diz que o câncer mata, e mata mesmo. Então você pensa assim, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer daqui a alguns meses? Será que eu vou morrer ano que vem? Será que eu vou morrer precocemente? Então você começa a lutar contra você mesmo. Olha que coisa interessante. Deus me mostrou no mundo espiritual o que vai acontecer comigo no mundo físico. Que luta, hein? Esse celular aí apitando. Glória a Deus. É a guerra espiritual, para a gente não esquecer que ela existe. O que eu estava falando mesmo? Mas dentro disso aí, ok, deixa eu recapitular aqui. Quando eu recebi a notícia, né? Deus me mostrou no mundo espiritual o que aconteceu comigo no mundo físico. A minha doença se chama doença autoimune. O que significa doença autoimune? O seu corpo, o seu sistema imunológico, não reconhecendo o que é saudável, começa a lutar contra você. Uau, que realidade espiritual, né? O meu corpo lutando contra mim mesmo, meu inimigo se tornou eu mesmo, eu sou o meu maior inimigo. A minha tireoide começou a lutar contra mim e ela se transformou num câncer por causa dessa guerra contra mim mesmo. Na intenção de me proteger, ela quase me matou. E Deus mostrou para mim, algum tempo atrás, que isso é uma realidade também no mundo espiritual. Às vezes nós guerreamos contra nós mesmos por não entendermos a guerra que nós estamos. Alô, tem alguém comigo aqui? Então olha que coisa interessante, Daniel ficou 21 dias orando, clamando, e quando a resposta vem, e quem é a resposta? A Bíblia diz lá em Salmos, se alguém achar o endereço para mim, me ajuda aí, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Os anjos são anjos ministradores que guerreiam, pelejam por nós, são seres espirituais que nos protegem. Eu estou lendo um livro, que eu tinha lido esse livro há quase 30 anos atrás. Alguém que já vai falar sobre aquele livro, Esse Mundo Tenebroso? É uma ficção espiritual. Já leram o livro? Eu li há 29 anos, 30 anos atrás. Aliás, irmãos, hoje eu estou completando aniversário, amém? Estou fazendo 34 anos de nascido de novo. É melhor do que quando eu nasci, né? Nasci de novo, dia 5 de abril de 1987. Hoje estou fazendo 34 anos de novo nascido. Me respeita, meu irmão, estou velhinho já, tá? Mas quando eu li esse livro, e eu estou lendo ele de novo, o livro é incrível. É uma ficção, olha, o gênero é ficção espiritual. Frank Parrish, que é o autor do livro, Deus deu para ele uma visão de uma realidade espiritual, e ele descreve um romance falando sobre uma guerra espiritual, e ali tem anjos, né? Inclusive tem nomes, os anjos têm nome, né? O arcanjo lá é tal, tem Crione, né? Tem vários nomes, é muito interessante. É aquele tipo de livro, quando você começa a ler, você não quer mais parar de ler, não é assim? É uma ficção, igual um filme. É muito interessante. Aliás, eu gostaria que um dia fizesse um filme desse livro, ia ficar incrível, né? Hollywood.
Então ali descreve essa guerra. Daniel viveu isso. Imagina os anjos de Deus vindo trazendo a resposta. De repente é uma resistência que a Bíblia chama de príncipe da Grécia. Ou seja, era uma guerra a nível de principados. A gente vai estudar aqui nas próximas aulas como que a gente destrincha essa guerra, porque ela tem vários níveis. Ela acontece no segundo céu, mas existem vários níveis de guerra espiritual, vários seres, porque nem todo, eu falo demônio, nem tudo é um demônio da mesma espécie. Assim como no mundo humano, né? Eu sou um cidadão, um pai de família, mas existem aqueles que são delegados, existem aqueles que são advogados, existem aqueles que são ministros do STF, existem aqueles que são ministros de sei lá de quê, né? Juízes e tal. Existe uma hierarquia também no mundo espiritual. E a Bíblia diz lá em Daniel que existe uma resistência do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia. Bom, para a gente que estuda guerra espiritual, quando fala sobre principado, é aquele ser espiritual que rege uma localidade geográfica. Por exemplo, existe um principado regente no estado do Espírito Santo. Onde que ele está? Cenas das próximas aulas, ok? Está na capital. Ah, é Vitória? Sim. Estrategicamente. Então existe uma hierarquia. Olha que coisa interessante. Falando sobre o princípio de guerra espiritual, Jesus diz assim: quando dizem que ele é Beuzebu, você faz isso pelo poder de Beuzebu. Lembra dessa passagem? Ele diz: mas como que eu faria isso? Porque até o reino das trevas, ou o império das trevas, se dividir nele mesmo, não subsiste. O império que se divide dele mesmo, politicagem e tal, não subsiste. Jesus ensina esse princípio de guerra espiritual. Então existe uma hierarquia muito bem respeitada no reino do Espírito, tanto no reino angelical, do reino de Deus, quanto no império das trevas. Então aqui essa resistência foi provocada por um principado. Bom, Daniel orou por 21 dias, vem Miguel. E quem é Miguel? Miguel não é um anjo comum, Miguel não é um soldado. Miguel é um general de guerra, ele é um príncipe, ele é um arcanjo. O que é um arcanjo? O arcanjo está numa posição liderando milícias e milhares e legiões de anjos, ok? Então Miguel ele está numa posição hierárquica de alto nível. É uma guerra espiritual de alto nível. E a gente vai estar falando sobre isso aqui. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando traz sobre guerra espiritual, para nós não entrarmos em guerras desnecessariamente. Há uns anos atrás, eu fui fazer missões lá em Santiago, no Chile. Eu estava liderando uma equipe de 14 pessoas. Você estava nessa, Claudinho? Nessa você não foi não, né? E foi um irmão com a gente, um pastor, e coisa incrível. A gente estava em Santiago, a capital de um país. Lembra que eu falei sobre principados? E a gente foi fazer evangelismo num lugar que era considerado como fosse assim, Aparecida do Norte, né? Era a catedral principal do país. E a gente estava ali orando, né, antes de começar o evangelismo, né, orando pelo lugar, né, porque isso é uma estratégia de guerra. Evangelismo também, você não chega lá evangelizando, você tem que fazer uma oração de guerra, né, amarrando os demônios, né. A gente vai aprender tudo isso aqui. Aleluia. Só que esse irmão, esse pastor desavisado, ele entrou lá dentro da basílica com a mão ungida de óleo e começou a orar e repreender lá dentro, sozinho, sem conversar com a gente. Resultado, resumindo a história, ele voltou já passando mal, já saiu lá dentro passando mal. Fomos para casa de noite, caiu de cama. No outro dia a gente foi fazer vários trabalhos. Nos próximos dias ele não fez mais nada, ficou entrevado numa cama os próximos dias. Voltou para Vitória, a primeira decisão dele, saiu da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele entrou num nível de guerra que não era para ter entrado. A gente estava orando ali, repreendendo os demônios ali, os tranca-rua, as pombagira, esses demônios ralé, irmão, porque isso é ralé, são soldados, é a galera que age aí no dia a dia, trazendo confusão, destruindo relacionamentos, casamentos, é ralé. Eles são subordinados a uma hierarquia superior, né? Então a gente está ali lutando contra aqueles demônios. De repente ele entra lá dentro daquele lugar e repreende o chefão, sozinho, sem cobertura, sem estratégia, sem nada, e ficou doente, enfermo, e tomou uma decisão drástica na vida dele, enfim, né? Tudo isso por uma inadvertência da questão da guerra espiritual. Então, existe uma hierarquia no céu, né, que a gente está trabalhando aqui, a gente citou os textos. Existe uma hierarquia nas trevas. É errado a gente dizer reino das trevas. Só existe um reino, o reino de Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus dos deuses, Ele é o Senhor. Só existe o reino dos céus. O que o diabo tem é um império. Qual a diferença entre reino e império? Bom, são N diferenças, mas basicamente no reino, quem reina, o soberano é o rei, né? E no império é um ditador.
No império, as pessoas elas não fazem por amor, não fazem por voluntariedade, mas são obrigadas, elas são escravizadas, né? Todo o reino político imperial tem essa característica, né? Que é a ditadura, o comunismo, por exemplo, lá no Oriente Médio, né? Aqueles reinados religiosos como o Irã, o Iraque, né? Debaixo de uma estrutura religiosa hierárquica, ditatorial, são impérios, né? Mas reino só existe um, que é o reino de Deus, amém? Então é errado nós falarmos reino dos céus e reino das trevas. Às vezes Escapole fala, mas é errado. Nominalmente falando, só existe um reino, amém? Grifa isso na apostila, não sei nem se eu escrevi isso aí, mas que fala sobre que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Salmo 91, que aliás, entre os salmos é o salmo de guerra, né? Salmo 91. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta nele porque acha que é um amuleto. Não vai adiantar nada não, irmão. Eu já entrei em lugares que a Bíblia está na página amarelada, né? Então ficar aberto no Salmo 91 não adianta nada, não vai proteger. Na guerra espiritual ela não funciona por osmose, né? Nem por pensamento positivo e nem por mantras, né? Ficar recitando mantra e deixar a Bíblia aberta. A gente tem que ser ativo na guerra. Mas vamos lá, no céu, nas trevas, existem hierarquias no império das trevas. Efésios 6,12, né? Menciona a nossa luta não é contra a carne, tal, mas contra principados. Olha só, principados, olha o primeiro nível, lá em cima, que foi o príncipe da Grécia, por exemplo, lá de Daniel, e da Pérsia. Principados, logo abaixo, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então existem pelo menos aqui 4 níveis. Vamos recapitular? Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então existe também uma hierarquia no reino das trevas, ou, tá vendo? Falei errado, império das trevas. Isso é mostrado para nós também lá em Judas capítulo 1, verso 6, Apocalipse 12, 4. Retomada do domínio. No texto de Mateus capítulo 28, versículo 18, né? A partir do versículo 18, 19 e 20, quando Jesus, lembra que eu falei sobre a Páscoa, né? Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele volta lá naquele monte onde ele aparece para 500 discípulos, né? A última cena, o último ato de Jesus aqui na terra foi exatamente esse momento quando ele diz: todo poder e toda autoridade foram dadas no céu, mas também na terra. Olha que coisa interessante, acompanha comigo o raciocínio. Lá na eternidade, lembra da linha do tempo, lá no início, né? Eternidade passada, Gênesis, o homem perde o domínio e a autoridade. Quando Deus faz o homem, diz: dominar sobre a terra, cuidar da terra, administrar e tal, o homem perde todo o domínio, né? Tudo se desconstrói, inclusive o próprio domínio em si, porque nós somos criados espírito, alma e corpo. O espírito é para dominar sobre a alma, dominar sobre o corpo. Foi desfeito o governo, então a alma começou a governar, nós nos tornamos almáticos, né? Por que o ser humano está degradado em todos os níveis? Porque ele é governado pela alma. Quando nós nascemos de novo, como eu disse, né, 34 anos atrás, entreguei minha vida para Jesus. Então, é uma retomada de governo. Existe uma luta espiritual, uma guerra constante, mas nós temos agora a possibilidade de viver no Espírito. E quanto mais no Espírito nós vivemos, mais governo tem na nossa vida. Amém, gente? Então, é a retomada da hierarquia, da harmonia, né, da criação de Deus em nós. Então, a retomada do domínio fala exatamente sobre isso, né? Esse texto aqui de Mateus 28, Jesus diz: todo poder e toda autoridade, não só o poder. Toda pessoa que é imbuída de poder, mas não tem autoridade, isso se torna um desastre. É o que a gente está vendo acontecer no Brasil hoje. Olha a bagunça que está entre legislativo, executivo e judiciário, entre presidente federal, entre o judiciário do STF, entre a Câmara, Senado, governadores, prefeitos, uma desordem. A nossa luta maior hoje não é nem contra o vírus, a nossa luta maior hoje é contra essa desordem política, social que a gente está vivendo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que isso está matando mais até do que o vírus, essa confusão generalizada, essa guerra de poderes, que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Não faz parte da aula, mas para a gente entender o que acontece no mundo físico por causa de uma desordem, né? Então Jesus está dizendo: todo poder e toda autoridade foram dados nos céus e na terra. Poder e autoridade, não só poder, mas também autoridade. A autoridade não é conferida pela usurpação, a autoridade é conferida pelo consenso. Toda pessoa que tem poder e quer exercer autoridade se torna autoritarismo.
É por isso que muitas igrejas você vê aquele fake, né? Fake gospel. Você chega e tá aquela coisa maravilhosa, aquele culto e tal, mas quando você vai ver para os bastidores, fulano não fala com cicrano, os pastores se conversam, os ministros de louvor têm inveja um do outro, e aquela confusão toda. Por quê? Porque existe ali uma falta de hierarquia, uma falta de domínio, uma falta de autoridade, onde quem está acima, ele tenta usurpar a autoridade. Não tem mais autoridade, tem autoritarismo, porque ele impõe. A autoridade não pode ser por imposição, tem que ser por posição. A autoridade não se usurpa, se conquista. As pessoas não vão me seguir porque eu sou um autoritarismo, vão me seguir porque eu tenho autoridade, porque eu estou vivendo aquilo que eu estou falando. Então a autoridade do cristão não vem pela sua posição hierárquica. É como aquela velha história, uma história real, né? Que aconteceu há muitos anos atrás, de uma igrejinha no interior, que uma profeta de Deus se levantou e disse assim: o Espírito de Deus me diz que daqui a 30 dias, exatamente daqui a 30 dias, a pessoa mais importante dessa igreja vai morrer, vai vir a óbito. O que naturalmente os irmãos, a intercessão começaram a fazer? Orar pelo pastor. Por quê? Aos olhos humanos, a pessoa mais importante era o pastor, mas não aos olhos de Deus. Porque Deus não olha como olha o homem. Não foi isso que Deus disse para Samuel? Todo mundo achava que o rei seria o irmão mais velho, os mais velhos, os 7 mais velhos, né? Mas não era. Era Davi, o mais rejeitado, o filho bastardo, né, de Jessé. Então, 30 dias depois, quem morreu? A irmã Maria, que sentava lá no último banco, ninguém nunca ouviu a voz dela. Ela não cantava, ela não tocava, ela não pregava, ela não fazia nada disso, mas ela orava todas as madrugadas para que aquele ministério se mantivesse de pé. Alô? Quem é a pessoa mais importante? É quem está hierarquicamente aos olhos dos homens com algum título? É por isso, irmãos, que eu não estou nem aí para me chamarem de pastor. Já cogitaram até me consagrar apóstolo. Eu falei: apóstolo que não. Eu não quero título, irmãos. Eu quero ser salvo. Porque no céu não vai entrar título, no céu vai entrar corações arrependidos e quebrantados. Aliás, biblicamente, lá em Mateus 25, vai ter um monte de gente com título que não vai entrar no céu. É por isso que eu tenho até medo desse negócio de título, pastor. Porque tem um monte de gente, no teu nome, cara, era apóstolo, era bispo, era gente, patriarcas, né? Era gente importante, mas não vai entrar. Porque lá no céu não é título humano que vai definir a nossa salvação, nem a nossa autoridade espiritual. Está entendido isso, irmão? Vocês estão compreendendo? Você que está em casa compreendendo? Para a gente entender a retomada do domínio. Jesus diz: poder e autoridade foram dados no céu, mas também na terra. Então Jesus, através do seu sacrifício, quem já assistiu aquele filme Crônicas de Nárnia, que foi escrito por C.S. Lewis, inclusive, entende bem isso, né? Quando Aslan negocia com a feiticeira e se entrega, e ele é morto, imolado, e o inferno achou que tinha ganho a guerra, e de repente Jesus ressurge. Então, como Lutero diz, né, o diabo é o cachorro de Deus. Cote diz: o diabo é o diabo de Deus. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Não é assim? Lembro agora de mais uma história, né? Aquela também verídica, aconteceu também no interior desses aí, de uma irmã que estava passando necessidade, e a única rádio local, né, propagou a necessidade e pediram cesta básica para aquela mulher, e 2 satanistas estavam ouvindo o programa naquele dia e falaram: vamos mostrar para esse cristão quem manda, né? Que o diabo tem autoridade, tem poder. E fizeram uma compra, né? Encheram o carro e levaram para aquela mulher, e doido para que ela perguntasse quem mandou, e ele só não vai perguntar quem mandou. Eu disse: não estou preocupado, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Boa essa, né? Então Jesus diz: ao poder e autoridade foram dados nos céus e na terra. Nos céus por quê? Porque Jesus agora ele é elevado, né, sobre todo nome, como a Bíblia diz: diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Irmãos, naquele momento, naquele dia, diante do trono, Satanás, os principados, as potestades, dominadores desse mundo tenebroso, todos vão se dobrar diante dele. Aleluia! Todos vão, todos os poderosos, todos os impérios, todos os reis que existem, que existiram sobre a terra. E você imagina Hitler se prostrando diante de Jesus, Napoleão, né? E todos os grandes reis e poderosos dessa terra, todos se prostrarão diante dele.
Porque todo poder e toda autoridade foram dadas ou devolvidas a ele nos céus, mas agora também na terra. Eu costumo explicar isso o seguinte: não é a terra apenas o cosmos, mas é o nosso corpo, porque nós viemos da terra. Então Jesus diz: o poder e a autoridade na terra, nos céus e na terra, ou seja, em nós, porque agora o Espírito de Deus habita dentro de nós. Amém ou não amém? Amém. Descida de Cristo ao inferno, né? Esse texto aqui, esse tema aqui, essa temática, ela é muito interessante. É uma corrente teológica também que diz, que afirma que Jesus, nesse intervalo de tempo entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, enquanto estava morto, Jesus desce ao inferno. Eu vou falar rapidamente, eu queria que você acompanhasse bem atentamente isso aqui para você não perder o raciocínio. Jesus morre e o diabo, ele tem a chave da morte do inferno, ok? Foi dada para ele. Quem deu essa chave para ele? Adão, Eva e Adão lá na queda original. Porque eles não morreriam, mas eles passaram a morrer de todos os níveis, espírito, alma e corpo, por causa dessa legitimidade que eles deram, essa legalidade que deram para o inferno, para o diabo. Então o diabo, ele tinha a chave da morte do inferno. Quando Jesus desce ao inferno, porque Jesus assumiu a nossa condição humana, quem vai para o inferno? Acompanhe o raciocínio. Quem vai para o inferno? Aquele que morre em iniquidade, transgressão e pecado sem redenção. Quando Jesus, ele assume a nossa condição, está descrito lá em Isaías 53, depois você lê com calma. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele assumiu a nossa condição. Lá na ceia da sexta-feira, quando Jesus, ele compartilha o pão, representando o corpo, e o cálice, a uva, né, o produto da uva, da vide, representando o seu sangue, o que ele está fazendo com o ser humano? Uma aliança. Quer dizer, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o cálice, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Então ele troca por isso que a gente troca na ceia, né? Troca o pão, troca o cálice, né? Se consagra e ceia. Por quê? Porque aquilo ali não é, como alguns dizem, né? Não sofre uma modificação substancial e vira sangue, vira corpo. Não, é uma representação simbólica. A gente está fazendo, aí está renovando, porque Jesus diz: fazer isso em memória de mim, uma renovação do pacto. O que significa um pacto, uma aliança? Eu te dou o que eu tenho e você me dá o que você tem. O que Jesus tinha para dar para nós? A salvação, a eternidade, a condição original lá do Éden, antes da queda. E o que nós tínhamos para dar para Jesus? Não era nada, a gente tinha muita coisa: iniquidade, transgressão e pecado. Isaías diz: ele levou sobre si as nossas iniquidades, transgressões e pecados. Então Jesus assumiu essa condição. Olha que coisa interessante, porque ao longo da narrativa dos evangelhos, em vários momentos tentaram lançar mão dele, mas não era chegada. Jesus, ele não foi preso, ele não foi morto, ele se deixou prender e ele se deixou morrer para cumprir as profecias. E ele só foi entregue quando tudo foi tetelestai, consumado. Até a hora da morte dele foi ele que definiu. E por que chegou aquele momento? Porque quando ele toma a nossa condição, minutos depois Judas vem com a comitiva de soldados e pegam ele. Naquele momento ele se deixa ser preso, ele se deixa ser julgado, ele se deixa ser morto. Então por isso que Lutero diz, né, o diabo é o cachorro de Deus, porque o diabo foi usado para fazer se cumprir a profecia. Porque se o cordeiro não é morto, o sacrifício supremo não é feito, nós não seríamos redimidos. Hebreus 9, 27, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então no mundo espiritual existe uma moeda. Que moeda é essa? Sangue. E por que nos terreiros de macumba, no satanismo, até hoje se usa o sacrifício de animais e humanos também? Sabe qual é a época do ano que mais somem pessoas, principalmente crianças e adolescentes? Outubro, Halloween. Por quê? É a época do ano em que existe mais sacrifícios humanos. Pesquisa isso depois na internet, você vai encontrar muita fonte interessante de informação sobre isso. Faz parte também de guerra espiritual. O diabo ainda requer sangue. Por quê? Porque no império das trevas não existiu um sacrifício perfeito e nunca vai existir, porque o único perfeito é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no momento em que ele assume a nossa condição humana, ele é preso, ele é morto, então ele desce até o inferno. Essa é a teologia da descida de Cristo ao inferno. E o que Jesus faz lá no inferno? Ele faz tudo. Ele pisa na cabeça do diabo. Ele toma dele a chave da morte do inferno. E aí ele diz: todo poder, toda autoridade me foram dadas no céu e na terra.
Voltando um pouquinho antes, quando Jesus leva os discípulos na fonte do Jordão, lá em Cesareia de Filipe, e ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem assim: uns dizem que eu sou Elias, um profeta, Jeremias, João Batista reencarnado e tal. E vocês, o que dizem que eu sou? E de repente Pedro, né? Pedrão, o mais impulsivo, sanguíneo, temperamental, pula na frente e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Errou ou acertou? Em cheio. Uau, Jesus fica impactado com aquela revelação. E Jesus devolve para ele a revelação e diz: e tu és Pedro. Você teve a revelação de que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Não foi sangue e carne quem te revelou, mas foi o meu Pai quem revelou o teu espírito, Pedro. Mas eu te digo, tu és Pedro. E o nome dele não era Petros, era Cefas. Jesus muda o nome dele por causa da revelação. Tu és Pedro, pedra. No grego, Pedro é Petros, pedra, Petra. Tu és Petra, tu és Pedro, tu és fundamento por causa da revelação que o Pai te deu. E sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação, não aquilo que a Igreja Católica ensina, que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja porque ele é o fundamento. Não é nada disso, é muito além disso. Tu és pedra, tu és fundamento, porque recebeste uma revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Quando Jesus diz isso, e agora aqui em Mateus 28, lá no final de todas as coisas, ele revela para o ser humano, para a igreja, para nós, para mim e para você, que toda autoridade, todo poder foram dados nos céus e na terra, e agora ele tem a chave na mão. E quem tem a chave na mão se torna o dono, proprietário. Só que Jesus não fica com essa chave para si. Ele entrega essa chave para a igreja, que é o corpo dele na terra. Jesus é o cabeça da igreja. Paulo ensina isso lá em Efésios capítulo 4 e 5. E quem é o corpo? Porque toda cabeça tem um corpo. Quem é o corpo de Cristo? Nós, a igreja. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala para ele aí: você é o corpo. E é por isso que Paulo ensina lá em Coríntios 12, né? Nós somos o corpo, então ninguém fica também se vangloriando. Eu sou o olho verde, azul, bonito, castanho, seja lá o que for. Você é o dedo mindinho, porque todos os componentes do corpo são igualmente importantes para um funcionamento do corpo. Tira o dedo mindinho para você ver, você vai andar desequilibrado, vai dar problema de coluna, né? Os órgãos internos, o rim, é bonito o rim. Você já olhou para o rim e falou: uau, que rim bonito, que rim sexy. Você já olhou para um fígado e falou: uau, que rim simpático. Ninguém acha isso nos órgãos internos, mas tira um deles para você ver. Tira um rim, tira um fígado, tira o coração. Impossível, não, morre. Por quê? Porque é tudo importante. Então o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é o organismo vivo, não a religião, não a religiosidade. O que é a guerra espiritual? É o entendimento, a revelação de que nós não somos um organismo mecânico, mas nós somos um organismo vivo. A representatividade de Cristo na terra, os embaixadores do reino de Deus na terra. Irmãos, nós estamos numa guerra que nós já sabemos o final dela. Nós somos mais do que vencedores. Jesus já venceu a guerra. Aleluia. Nós estamos lutando batalhas diárias, mas nós sabemos qual é o final dessa história. Lá no final dessa história aponta aquele que há 2000 anos atrás venceu na cruz do Calvário, que desceu até o inferno, que pisou na cabeça do diabo, que tomou dele a chave da morte do inferno e transferiu essa autoridade para a igreja. E é por isso que ele diz: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Porque nós temos uma chave. Irmãos, a maior autoridade do mundo não é o Biden, presidente americano, a maior nação do mundo. Não é o Ping Ping lá, o presidente chinês. Não é o STF no Brasil. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o PT. Não é ninguém. A maior autoridade na terra é a igreja de Jesus. Aquilo que nós ligamos é ligado no céu, e aquilo que nós desligamos é desligado na terra. A maior explicação da bagunça e do caos generalizado é porque nós não assumimos a nossa posição. E para nós encerrarmos aqui, eu vou citar, semana que vem eu pretendo trazer essa cena do filme, que é incrível, aquele filme Quarto de Guerra. Alguém já assistiu aquele filme? Fala sobre guerra espiritual, né? Eu acho incrível aquela cena. Sempre que eu assisto, eu me arrepio todo, me dá um empoderamento, né? Porque aquela mulher, né, atormentada, o casamento, o marido se encontrando com outra, o casamento sendo destruído, adultério e fofoca e traição, e aquela bagunça toda, aquela desordem familiar na família, nos filhos. E de repente aquela senhora, aquela intercessora, mulher de guerra, né, fala para ela, ensina para ela princípios
da palavra, da verdade, e ela chega em casa, né, indignada. Isso é uma coisa muito importante da guerra espiritual, irmãos. Ninguém indignado, ninguém que não esteja indignado, contrariado, com raiva, entra na guerra para ganhar. Não é verdade? Lembra do Mike Tyson? Para a galera aí que já curtiu boxe, por que ele nocauteava em 12 segundos? Porque o cara entrava num ringue igual um leão. Ele falava: cara, eu lembrei quando eu passei fome, eu não conheci meu pai, minha mãe era uma prostituta, meu irmão era drogado. Então eu entrava no ringue com toda a raiva, com toda a indignação que era gerada na minha alma, e por isso eu via aquele cara na minha frente como um alvo a ser demolido. Quando é que um time ganha uma partida, um torneio? Quando tem sangue no olho, irmão. A gente tem que ter faca no dente, faca na caveira, né? Sangue no olho. É verdade. Porque se você chega em casa, tá aquela bagunça no reino do Espírito, você, eu vou fazer uma, Pai, Deus tem misericórdia, Senhor abençoa. Irmão, não, oração de guerra não é Deus tem misericórdia, Deus abençoa. Satanás, essa casa agora está sob nova direção. Bate em retirada na autoridade do nome de Jesus. Na guerra espiritual, irmão, a gente não é gatinho, a gente é leão. Já viram aquela imagem do Google lá, que mostra um gatinho, o reflexo da vela, e ele olhando para a parede tem um leão? É igual aquele cachorro pinche. Quem conhece o pinche? Aquele cachorro nasceu convicto de que ele é um pitbull, e ele põe os pitbull para correr, cara. Ele não arreda o pé, o bicho é violento. Assim tem que ser eu e você. A gente é pequenininho, a gente não vale nada, irmão. Quem somos nós? Quem é você? Você é um crente cheio do Espírito Santo, com autoridade espiritual, para chegar na tua casa hoje e dizer: ô diabo, capeta, tranca-rua, Zé Pilintra, pombagira, seja lá o que for, essa casa agora está sob nova direção. Você não tem mais espaço aqui na vida da minha esposa, meu esposo, meus filhos. Sai agora em nome de Jesus. Nesses últimos meses, escrevendo esse material, é como se Deus tivesse me dado várias experiências, evidências, né? Até para escrever. Eu até falei para minha esposa: amor, eu acho que quem está sendo mais ministrado sobre guerra espiritual e cura interior sou eu. Porque no que você se propõe a estudar para ensinar os outros, você tem que aprender, né? Eu já sabia alguns princípios, mas você relembra, aprende outras coisas, e Deus revela outras coisas, né? 3 meses mergulhado, acampado nesse tema, e de repente eu comecei a enxergar tudo ao meu redor. Lendo esse livro, Esse Mundo Tenebroso, parece que a nossa visão fica mais aberta ainda. E aí você começa a enxergar que a nossa luta realmente não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O problema do Brasil não é política, o problema das nações não é política, não é questão social, é guerra espiritual. São principados tomando as nações, as cidades, e colocando uns contra os outros, e colocando pessoas contra as outras, dentro de casa, em todos os lugares. E por isso nós precisamos da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Vem, amor, você quer falar? Tem que ser aqui, por causa do pessoal que está em casa. Ele falou para eu falar em casa, eu falei: amor, não vou falar não. Mas quando ele entra num assunto que tem muito a ver com o que eu penso, e ontem, por exemplo, eu pensei muito por causa da Páscoa, do domingo de ressurreição, e eu não consigo pensar no domingo de ressurreição sem pensar na igreja. E a gente tem a brilhante ideia de tentar evangelizar todo mundo pelas redes sociais, né? Então todo mundo que é crente posta num domingo como ontem sobre algo que a gente não posta dia nenhum. Dia nenhum a gente posta. E aí eu falei assim: quer saber, eu vou postar, mas eu vou postar para crente ler. Eu não vou postar para... Aí eu comecei a escrever um texto, que depois esse texto se apagou porque alguém me ligou na hora que eu estava escrevendo o texto. E às vezes quando você volta na tela, você clica e ele está lá ainda. Na hora que eu cliquei, ele estava apagado, ele apagou, pá, na minha frente. Eu falei... Mas esse texto estava mais pesado, porque eu bati mais no texto, nesse texto aí. Porque eu falei o seguinte: esse texto é Páscoa e o corpo de Cristo. E eu falei assim: se você é crente, leia
a seguir. E eu falei que a gente fica tentando mostrar um Cristo e um corpo de Cristo pro não crente através das nossas redes sociais, que não é o que ele vê na nossa vida. E esse processo é um processo que mais gera incredulidade do que fé. Porque nós deveríamos ser aqueles que salgam, aqueles que iluminam. Só que quando a gente entra no ambiente, eles não olham em nós essas pessoas. Porque a gente não sabe ser o corpo de Cristo. A gente sabe se indignar, mas a gente não sabe dar outra face. A gente sabe se revoltar, mas a gente não sabe andar a segunda milha. Quando a gente anda, às vezes a gente bate o pé. A gente vai reclamando. E tem um texto que está aí, por isso que eu levantei, porque eu pensei, já que ele falou comigo para eu falar sobre ressurreição, tem um texto que está aí na apostila, na parte de ressurreição, que é o texto de Efésios capítulo 1, do versículo 19 ao 22. E eu gosto muito de ler na tradução, aquela que tem, eu esqueço. Não é NTLH, não. É uma tradução bem, eu acho que é contemporânea. A mensagem. A mensagem. Ouçam o que a Bíblia, a mensagem diz sobre esse texto. Toda força vem de Cristo, toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos mais altos céus, no governo do universo, tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Isso mexe muito comigo. Ontem eu estava chorando ouvindo aquela canção Corpo de Cristo do Diante do Trono. Corpo de Cristo, onde estão as marcas dos cravos? Onde estão os braços estendidos? Onde está o perdão? Onde está a misericórdia? E aí, se a gente for ler Romanos capítulo 12, ou 1 Coríntios capítulo 12, que fala dos dons ministeriais, os dons funcionando no corpo, queridos, a gente rejeita o irmão que é compassivo dentro da igreja. Se a pessoa tem muita compaixão, a gente rejeita e bota ela de lado. E a gente não traz ela para funcionar no corpo, a gente isola ela. Não é verdade? A gente rejeita aquele que é muito da batalha espiritual. A gente rejeita aquele irmão que está ali no cantinho na intercessão. Porque a gente exalta só aquele que aparece aqui em cima desse negócio, que não é altar. Esse negócio aqui não é altar. Porque isso aqui não é o templo de Deus. Nós somos. Então a minha grande indignação
é que a gente exalta pessoas por causa de título e por causa da posição onde elas estão. E a posição onde elas estão não diz nada sobre Cristo. Na maioria das vezes, a posição diz mais sobre fariseus, aqueles que crucificaram Cristo, do que sobre o Cristo. E a batalha espiritual, primeiro, ela precisa passar pelo entendimento do corpo. Não adianta nada a gente levantar aqui e falar assim: vamos orar, vamos fazer oração de guerra, enquanto dentro daqui do nosso meio nós estamos com o olhar distorcido. Nós não entendemos, nós não discernimos o corpo, nós não discernimos o sacrifício, nós não discernimos o altar, nós não discernimos o templo, nós não discernimos o Espírito, nós não discernimos os dons. Enquanto a gente não aprender a funcionar, a igreja vai continuar falando: não, nós vamos orar, vamos fazer ato profético, vamos... Tudo isso funciona, eu não estou dizendo que não funciona. A questão é estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. Está alinhado com a vontade do Pai, está alinhado com o corpo. Todos estão alinhados, até aquele que é compassivo, até aquele que é misericordioso, até aquele que é só adorador. O corpo está alinhado para que haja equilíbrio. Porque se eu tirar o meu coração do peito e botar ele ali para ele bater sozinho, não vai funcionar. Se eu separar meu pé do corpo, não vai funcionar. E nós precisamos realmente passar por esse processo de retomar domínio, de retomar entendimento, de retomar compreensão e de entender a nossa posição na terra. Então era isso que eu queria falar. Amém, queridos. A hora está um pouquinho avançada. Vamos orar então, ficar de pé. Estamos encerrando. Segunda-feira que vem, se Deus quiser permitir, nós estaremos aqui de novo. Essa aula, como eu disse, está sendo gravada, né? Vai ser enviada para o pessoal que está em casa. Tá bom? Pai, obrigado por esse tempo que tivemos aqui, por essa aula que tivemos, por estarmos podendo encerrar agora. Deus, leva-nos em paz para casa, que tenhamos um restante de semana abençoado. Ó Deus, protegido pelo Senhor, Pai, nessa guerra, que nós somos mais do que vencedores. Ó Pai, nos livre de todo mal, esteja conosco, ó Deus, cubra-nos com o sangue de Jesus. Ó Pai, na palavra do Teu poder, ó Deus, nós, ó Pai, venceremos todos os nossos inimigos em nome de Jesus. Leva-nos em paz, esteja conosco, Pai, que nós pedimos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.